Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? O que você conhece sobre a presença de Deus? Eu sei que você quer a presença de Deus. Então vamos ler o Salmo 114 para ver o que a palavra nos diz quando Deus chega, o que acontece. Salmo 114, no versículo 3 diz: O mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros de rebanho. E no versículo 7, trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ou seja, a presença de Deus causa tudo o que você viu. O mar, ele teve que recuar, o Mar Vermelho. O Jordão teve que recuar diante de Deus, ou seja, os impedimentos, eles não são nada diante da presença de Deus. Quando você pensa em presença de Deus, você pensa num tremor da terra, no fogo descendo, você pensa lá no Monte Sinai, onde Moisés viu raios, ouviu o clangor de trombetas, o chão tremeu, o céu abriu. Sim, isso é presença de Deus, mas não é sempre que ele se manifesta dessa forma. Em momentos críticos como esse, era necessário uma multidão, uma nação inteira passar ou seriam destruídos, o Mar Vermelho se abriu. A mesma coisa aconteceu no Jordão. Mas muitas vezes a presença de Deus é imperceptível, porque ele é como a brisa. A palavra ruar em hebraico, que é para espírito, é a mesma de vento. Às vezes é como um vento impetuoso, mas outras vezes é como a brisa, como Elias descobriu. Uma brisa, ele vem e ele ministra na nossa vida. Neste momento, ele pode estar se manifestando no seu coração como descanso, como a paz, a brisa que você precisa receber. Quando a gente fala de presença de Deus, a gente está falando também do governo. Aliás, Daniel foi uma pessoa que teve essa experiência e no livro de Daniel está escrito que o céu governa. Sim, é o céu que governa. Nós achamos que somos nós, mas não. Tudo foi escrito por Deus, tudo foi determinado por Deus e assim o céu governa. Uma pessoa teve uma grande experiência com a presença de Deus e essa pessoa não teve experiência com o tremor, com trombetas. Um dia bateram na porta dele e essa pessoa é Obed-Edom. A arca de Deus, ela foi colocada na casa dele. Não perguntaram para ele, você quer? Não, olha, a arca tem que ficar aqui na tua casa. Ele podia rejeitar a arca, porque afinal de contas, a arca tinha acabado, a presença da arca tinha acabado de matar um homem, Uzá. Porque Uzá, ele tocou na arca de forma irreverente. Ele não podia ter tocado na arca. E ele podia dizer, não, eu não quero a presença dessa arca aqui na minha casa. Mas eu imagino, com os olhos da minha imaginação, eu vejo Obed-Edom abrindo um largo sorriso. Eu fico muito ali, quando eu vou para Israel, nessa região da casa de Obed-Edom, que é ali, que é em Kiriat Jearim, que fica mais ou menos onde é o local que eu sempre falo para vocês, que é o Yad Hashmoná, onde você pode se hospedar ali. Eu fiquei ali para estudar e também levo muitos grupos de turistas, porque ali tem um jardim bíblico que eu gosto muito, porque tem a réplica em tamanho natural da Torre de Vigia, do Caminho de Balaão, do Getsêmani e de tantas outras coisas, então dá para ministrar bem ali. E então, um dia, a arca bateu na porta da casa de Obed-Edom e disse: você foi escolhido para a arca permanecer na sua casa. Ele abriu a porta da sua casa, assim como você pode abrir a porta da sua casa. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está dizendo: você foi escolhido para a minha presença entrar na sua casa. Você foi escolhido para a minha presença entrar na sua vida. Eu quero me manifestar. Sim, eu sou o Deus que faz a terra tremer, abre o mar, mas eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que transforma toda agitação em paz, eu sou o Deus que transforma
Tudo que hoje é um problema em milagres, o que é um problema hoje, pode ser o seu testemunho de amanhã. Lembra? Eu sempre falo essa frase. Sabe por quê? Porque é o lema da minha vida. O que é problema hoje pode ser testemunho amanhã. Eu vivo dessa forma. E assim eu vivo experimentando o testemunho de Deus na minha vida. Porque quando chega o problema, eu falo, bom, esse aqui não é o ponto final. O ponto final quem dá é aquele que se chama Alfa, que é o início, e Ômega, que é o fim. Então o fim é Jesus. Bom, Obed-Edom abriu a porta da sua casa com muita alegria. E olha o que aconteceu em 2 Samuel, capítulo 6. Então, quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, nós temos registrado o seguinte. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. A arca ficou na casa de Obed-Edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Bom, quando a arca entrou, eu quero que você entenda que a arca é a própria presença de Deus, que é a presença que nós estamos falando hoje. Hoje é o nosso tema, presença de Deus. Então, quando a arca entrou na casa de Obed-Edom, colocou em ordem tudo que estava em desordem. Se alguém estava enfermo, foi curado. Se alguém estava triste, sentiu a alegria que vem do céu. Se naquela casa tinha briga, teve a paz de Deus. Aqui está escrito que abençoou a casa de Obed-Edom em tudo: o casamento, os filhos, as finanças, todo mundo, os vizinhos, por 3 meses, viram a casa de Obed-Edom transformada. E então, essa notícia, que é o testemunho, lembra? O testemunho. Esse testemunho chegou até o rei Davi. Rei Davi, olha, a arca, assim que entrou na casa de Obed-Edom, começou a mudar o ambiente. Tudo está abençoado. Todas as áreas da vida de Obed-Edom está abençoada. E Davi queria o que Obed-Edom estava desfrutando. Então Davi foi até a casa de Obed-Edom e ele mandou o recado: olha, eu quero que a arca venha para Jerusalém. E Obed-Edom, é lógico, se você ler todo o texto, você vai ver como aconteceu. É que são 2 capítulos inteiros, eu estou falando de um versículo. Mas aí quando o rei Davi mandou o recado para Obed-Edom, Obed-Edom falou: claro, o que eu tenho na minha casa, eu quero compartilhar com todo mundo, eu quero que todo mundo tenha. Então, quando o rei foi buscar, só aconteceu uma coisa: Obed-Edom e toda a casa dele foi junto com a arca. Obed-Edom e a família dele descobriu que dá para viver sem tudo. Como minha mãe disse, né? Pode ir os anéis e ficam os dedos. Ela falava isso quando meu pai faliu, literalmente. Então, ela falou: mas ela falava pra gente, vocês ainda têm saúde, vocês ainda têm talentos, vocês ainda têm riquezas, que essa não vai embora. Era isso que ela ministrou para os seus 5 filhos, no dia em que nós ficamos em grande miséria. Não era perda de qualquer jeito, realmente nós ficamos em grande miséria. E então, Obed-Edom, que conhecia o que era ter a arca antes, o que era ter a casa dele antes da arca e o que era a casa dele depois da arca, falou para a família: queridos, vamos mudar para Jerusalém, vamos ficar perto da arca. A família foi em peso, é isso que está escrito, que Obed-Edom foi, a família foi, e Davi, dessa vez, ele entendeu e valorizou demais. Ele que já amava a presença de Deus, agora ele passou a amar mais e cuidar mais da presença de Deus. E ele deu uma ordem: a cada 6 passos, você já imaginou? Você dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos e aí você adora e sacrifica. Mais 6 passos, adora e sacrifica. Isso foi da casa de Obed-Edom, que fica mais ou menos a uns 7 quilômetros de Jerusalém,
até Jerusalém. Eles foram cantando, celebrando, adorando a cada 6 passos, porque eles valorizaram a presença de Deus. Sabe o meu convite para você nessa manhã? Valorize a presença de Deus. A presença de Deus está aqui agora, enquanto nós estamos fazendo o devocional. Mas a presença de Deus vai permanecer na sua vida. Se você tiver esse desejo, essa consciência e esse pedido, você fizer esse pedido ao Senhor. Senhor, o Senhor é a presença que abre caminhos onde não há caminho, mas o Senhor é a presença que transforma a atmosfera da minha casa, que transforma a atmosfera sobre a minha vida. Eu quero andar com a presença. Não dá para viver neste mundo sem a presença de Deus. Por isso, neste momento que nós vamos orar, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração para podermos orar pelas suas causas, as causas impossíveis. Mas que o seu pedido nessa manhã seja: quero a presença de Deus manifestada na minha vida. Senhor, Deus poderoso, Deus amado, a tua presença, como diz mesmo o salmista, é melhor do que a vida, é melhor do que tudo. Precisamos desesperadamente de ti. Nesta manhã estamos pedindo a manifestação da tua presença no nosso coração, na nossa casa, no nosso corpo. Senhor, por isso, onde há enfermidade, eu declaro cura. Onde há perturbação, eu declaro em nome de Jesus a paz, que a tua presença, porque a sua presença, quando ela se manifesta, Senhor, ela abre caminhos. Que seja aberto o caminho da cura, da restauração, da reconciliação, o caminho do milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe muito, que a presença de Deus esteja durante todo o dia de hoje. E eu quero também dizer para você que agora é a hora de você deixar o like, de compartilhar com muitos nos grupos de WhatsApp e também verifica se você está inscrito no canal.